Pessoal, aqui é o Thiago. Vamos falar sobre o nosso euro-dólar depois de uma semaninha parado aí. Tivemos o carnaval no meio do caminho, acabei não gravando. Eu estava preso naquela mesma operação que eu fiquei um bom tempo preso também, então acabei nem fazendo vídeo porque a ideia continuava a mesma aqui. Mas vou mostrar o que se passou nos últimos dias aqui de operações meus, como eu tenho procedido. E vamos lá. Bom, primeiro de tudo fazendo aquela recapitulação, já que não nos vemos há alguns dias. Nós estamos aqui nesse processo mais longo de onda 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente está fazendo um processo provavelmente de onda A. Isso aqui eu ainda não tenho certeza se é uma onda B ou se é só uma continuação da onda A, ou se isso aqui realmente vai vir a se tornar uma onda B, para depois a gente ter uma onda C. Como eu não tenho muita clareza sobre esse processo aqui, o importante aqui é fazer operações mais curtas, é tentar pegar alvos menores e não aumentar muito a mão, né? Não ir muito confiante, com muita sede ao pote. Mas vamos lá. Na última operação que eu mostrei, eu estava naquela operação preso, em que eu tinha feito várias vendas, aqui nesses momentos, em que o mercado deu uma subidinha depois de ter completado aquela primeira descida mais forte, que eu já cheguei a considerar que pode ter sido o fim da onda A. E hoje eu não tenho mais tanta certeza assim, mas o importante é que fiz essas várias vendas aqui. E o mercado fez a sacanagem comigo de chegar até aqui no... Cadê? Nesse candle aqui, ele chegou no 1,20,816. A gente pode ver aqui embaixo o Katsu. Dá pra ver aqui em cima também. A gente pode ver aqui em cima o menor valor que ele alcançou. Vou ver se aparece aqui. Esse candle aqui ele chegou no... não está aparecendo aqui. Achei que fosse aparecer pra gente. Mas se a gente olhar aqui embaixo, ó, no L é o lowest point, né? O ponto mais baixo que o gráfico chegou. A gente vai ver que no L ali ele chegou em 1,20,816 esse candle. Eu estou operando 1,20,800. Então o gráfico veio até aqui, deu meia volta forte, com muita força, voltou a subir. Eu fiquei muito chateado quando vi isso, mas eu ainda tinha uma convicção boa de que o mercado deveria chegar àquele ponto. Como o mercado veio de uma vez e voltou de uma vez, eu considerei que isso aqui pudesse ser o fato de estar chegando no final de semana, o pessoal quis realizar a posição e não quis, aí o mercado acabou caindo de uma vez, porque isso aqui foi no dia 12, né, sexta-feira. Então, o mercado, imaginei eu que pudesse ser isso, o pessoal querendo vender de uma vez para não ficar posicionado, e daí quando chegou num determinado aqui ponto, o pessoal começou a comprar muito rápido. Então, de certa forma, não dava nem para considerar isso aqui como uma onda, né? Era mais um movimento, considerei mais como um movimento inesperado mesmo. Todo esse movimento mais forte aqui, né? Ou até, se a gente quiser considerar só essa barra mais forte que saiu bastante desse quadrado aqui, né? Estava se formando. Destoou um pouquinho, ela foi até o tamanho médio dela, até o tamanho dela foi muito maior que o tamanho médio das outras barras. Se for ver, ó, as maiores barras que a gente teve aqui eram essa aqui, talvez essa aqui. Essa aqui a gente teve uma boa diferença, depois o mercado voltou muito de uma vez. Então, por serem barras de tamanhos fora do planejado aqui, eu imaginei que isso aqui pudesse ser realmente isso que eu falei, um movimento casual ali dos players realizando posições e de outros montando novas posições, né? Então, para minha análise, é como se esse movimento aqui, da forma que eu vejo o mercado, né, como se esse movimento aqui, na verdade, tivesse sido uma surpresa, um movimento inesperado. Então, eu meio que desconsidero ele. Eu considero que o mercado, na verdade, tenha continuado aqui a fazer um movimento lateral aqui e continuar nessa mesma caixinha aqui, onde ele
ficou. Tanto que a gente pode ver, né, o mercado, ele, depois que voltou desse espaço aqui embaixo, ele continuou meio que fazendo o mesmo movimento, até quando ele veio aqui em cima, e eu fiquei bem preocupado, porque eu tava com esses 5 médios para trás aqui, o mercado chegou a superar esse nível aqui. Vou até pegar uma linha aqui para mostrar melhor. O mercado chegou a superar esse nível aqui e fechar bem acima. Depois fechou mais uma barra numa hora acima. Então aqui eu confesso que fiquei bem preocupado sobre a continuidade da operação aqui. Mas é aquilo, ainda achava que o mercado deveria cair em algum ponto. E a gente vinha aí de várias horas já de subida, vários dias de subida, em um contexto de dias fortes de descida. Então, para mim era muito estranho realmente o mercado não tá dando um retorno. E, como eu costumo falar, o mercado faz o que tem que fazer, né? Não tem jeito. Ele veio até aqui e realmente depois de ter subido aqui, depois de ter feito uma barra bem forte aqui na verdade, que parecia que ele ia dar continuidade para o movimento, fez essa barra de indecisão e de uma vez só, essa barra de descida mais forte aqui, e dela, bom, fomos ladeira abaixo. Finalmente, depois de todo esse tempo aqui, eu consegui sair daquela minha operação aqui nesse ponto. Então, quando chegamos aqui, realizei essas 5 operações, 4 delas foram no lucro e uma foi com um leve prejuízo aqui. Se a gente for olhar no meu histórico, deixa eu pegar aqui o histórico, personalizar período de... Vamos colocar do dia 12? Não, vamos colocar do dia 10. Vou colocar do início do mês, né? Dia 1, 02 de... dá pra colocar aqui, né? O último mês. Acho mais fácil. Vamos ver aqui. Eu tive... Foram essas operações. Deixa eu conferir aqui. Dia 27 do 1. Não foram essas, né? Essas aqui, talvez. Essas aqui. Começaram no dia 8 do 2 e foram até o encerramento no dia 17 do 2. Essa operação aqui, então, foram 5, né? Uma ficou no prejuízo de 51, mas as outras todas compensaram, dando um lucro total aí de aproximadamente, que deu 500, mais 150, 600 e alguma coisa. 600 e pouquinho, 650 dólares aqui. Considerando que eu fiquei nessa operação por uma semana e meia, então dia 8, dia 9, tô olhando certo aqui esses valores? É isso mesmo. Considerando que eu fiquei nessa operação do dia 8 aqui, que foi... Cadê? Dia 8 de fevereiro aqui até o dia 17, foram 5, 6, 7, 8 dias em operação. Nessa operação, eu deveria estar ganhando 1,5% ao dia. Não vou fazer os juros compostos aqui, mas você pode considerar se quiser, ainda assim o valor que eu ganhei vai ser maior. Bom, deu mais ou menos 600 reais, 650 reais aqui para 8 dias de operação, 8 dias úteis, né? Importante ressaltar isso. São 650 por 8, vai dar mais ou menos uns 80 reais por dia, 80 dólares por dia aí. Pro capital que na época eu tinha de 3.300, com certeza 80 dólares por dia é mais do que 1,5% ao dia, 1 ou 1,5% ao dia. Então, uma operação bacana aqui, apesar de que me deu muito frio na espinha ela. Talvez fique um aprendizado aqui da próxima de quando eu ver o mercado fazendo esse tipo de movimento, Katsu, volta pra cá. Fazendo esse tipo de movimento aqui, uma subida mais forte depois de uma descida mais forte, que talvez ele não vá realmente fazer uma descida de novo tão imediata e começar a vender um pouco depois, né? Bom, estamos sempre aprendendo, isso é importante também, não é porque eu estou aqui falando do meu operacional que eu necessariamente saiba tudo. Mas vamos lá. Então, depois de ter encerrado essa operação aqui,
eu comecei a considerar, olhando para o mercado, que a gente poderia, na época eu estava considerando que isso aqui poderia ser uma onda B, né? Então a gente teria pelo menos duas pernas dela. Estava considerando que isso aqui podia ser esse movimento aqui, e depois a gente via algo como isso aqui para cima. Então, novamente, comecei a comprar. E eu, como já falei, gosto de estar sempre posicionado, ou a maioria do tempo posicionado, nem que seja com pouco contrato, para me obrigar a acompanhar o mercado também. Então, quando realizei essas operações aqui, comecei a comprar. Fiz 4 compras, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Como que eu fiz o gerenciamento de risco dessas compras? No range que o mercado está sendo negociado ultimamente, eu vejo que para mim é interessante pegar o capital que eu tenho e dividir por 1000 para saber o tanto de contrato que eu tenho que usar. Então eu estava usando 0,4 contratos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 0,4. Cadê? 0,4, 0,4. Essas são as duas operações que eu comecei ontem. Fui fazendo médios, né? Fiz 4 operações e eu estava colocando mais ou menos a mesma distância entre uma operação e outra, usando pontos de referência aqui, os gaps, né? Já falei sobre os gaps aqui. Então uma operação foi aqui, outra operação foi aqui. E meu terceiro médio seria aqui, na verdade. Mas como eu peguei como o mercado deu uma descida e quando eu abri o aplicativo de novo ele já tinha subido, eu acabei fazendo uma outra operação aqui com a metade da mão, porque eu vi o mercado na metade do caminho aqui onde eu queria vendê-lo. Perdão se vocês ouviram o helicóptero aí. Mas eu peguei o mercado na metade do caminho onde eu queria comprá-lo, na verdade, né? Então eu acabei vendendo só metade da mão. Como ele desceu mais um pouquinho, vendi a outra metade, então mais 0,2 contratos em cada um desses pontos aqui. Beleza. Qual foi meu padrão para fazer essas escolhas aqui de compra? Bom, a primeira compra eu fiz quase que imediatamente depois de fazer aquela realização de lucros. Foi aqui assim, imaginando, bom, o mercado veio abaixo desse fundo aqui, mas como eu imagino que a gente esteve num processo de onda B, não acho que isso aqui a gente vai ter o alvo desse topo duplo aqui. E também considerando aquilo que eu falei, né, que eu estava desconsiderando a existência desse movimento aqui por ter sido um movimento, a meu ver, muito repentino, então que isso não ia ter um impacto grande na figura geral, né, na big picture aqui do nosso desenho das ondas de Elliott. Então eu não estava esperando que isso aqui atingisse um alvo lá para baixo, né, um alvo do tamanho de um topo duplo, que seria, bom, se a gente for pegar aqui, colocar esse alvo aqui no 100%, colocar o topo aqui, né, no 100% e aqui no 50%, esse aqui seria o alvo do nosso topo duplo, né? Ou dependendo de quem está calculando pegar esse topo aqui, eu prefiro ser mais pessimista sempre, para sair da operação quanto antes, né? Mas de qualquer jeito a gente viu que não chegou nesse alvo. Mas ele veio descendo aqui ele veio descendo até esse ponto aqui e não tem necessariamente nenhum ponto exato aqui de referência, mas a gente pode ver que ele chegou perto de onde tinha chegado esse último fundinho aqui. E eu procurei vender aqui primeiro depois de ter encerrado a operação. Um outro ponto possível era vender no fechamento desse gap aqui que não tinha sido vendido. Gap eu já expliquei, é a distância aqui onde existe uma operação encerrada, aliás, onde existe o fundo de um candle e no caso esse candle aqui, do candle seguinte de um determinado candle de referência, e o candle anterior a esse candle, quando existe um gap entre eles, quando não existe uma diferença, ou seja, esse suporte aqui não foi testado, né? A gente chama isso de gap. Isso aqui é o método do Allbrooks, quem quiser entender mais sobre ele vai procurar o curso oficial que é o do Felipe Aranha. Eu não ensino Allbrooks, né? Aprendi um pouco de cada técnica e tenho o meu operacional baseado em um pouco de cada conhecimento aqui.
Bom, além dessa compra aqui, depois fiz mais aquela compra lá embaixo. Essa última compra aqui que eu pretendia fazer, ela dava mais ou menos a mesma distância entre essa compra e essa compra, que seria aqui mais ou menos mais aqui para o fundo, né? Acabou não chegando, eu vi sinais de fraqueza, imagino que tenha visto sinais de fraqueza aqui, depois que ele chegou aqui embaixo. O mercado fez esse candle aqui um pouco mais, demonstrando que ele talvez não fosse querer descer mais. Apesar de a gente ter vindo de uma descida mais forte aqui, eu estava com aquele pensamento de onda B, então queria estar sempre comprando o mercado aqui. Acabou funcionando. A minha ideia, mesmo que a minha ideia de onda B esteja errada, acabou funcionando. Se isso aqui for mesmo uma onda B, a gente pode esperar um movimento que venha até mais em cima, né? Um movimento que venha até mais ou menos aqui assim, na altura desse último topo aqui, ou talvez até um pouco mais alto, desse topo maior aqui, né? Ou talvez até um pouco mais alto que isso. Mas o importante é que ele ultrapasse esse topo aqui que foi feito na primeira onda, para a gente ter qualificado as duas ondas, né? Então, o mercado, ele, depois dessas minhas operações de compra aqui, enrolou um pouquinho, mas chegou aqui no meu alvo. Eu encerrei a operação não coloquei um alvo certinho aqui, mas o meu primeiro alvo aqui para ela era que ele chegasse pelo menos aqui nesse fundo aqui, né? Testasse essa resistência. Se ele ia passar daqui, eu não tinha certeza ou não. Imaginei que fosse passar, como eu disse, né? Imaginando que era uma segunda perna da onda B, segunda perna de subida da onda B. Apesar, como eu falei, apesar de eu não estar considerando isso aqui como parte do movimento, como um movimento que faça diferença nas nossas ondas, ele pode ser um ponto de referência para outros traders que estejam procurando suportes ou resistências. Então, para eu sair de uma operação, ele pode ser um ponto interessante, ele pode ser um ponto interessante de suporte ou resistência, mas não necessariamente para eu embasar as minhas compras ou vendas, considerando o meu operacional de ondas de Elliott, né? Perfeito. Então, o mercado subiu até aqui. E olhando aqui nos 5 minutos, quando o mercado chegou nessa região, por que não estão aparecendo as minhas vendas aqui? Vamos abrir outro. Quando o mercado chegou nessa região aqui, tô doido. Quando chegou nessa região aqui desse fundo, eu abri o mercado, quando eu abri o aplicativo, quando o mercado já estava aqui nessa região, e eu vi que o mercado chegou até aqui, passou essa nossa resistência aqui, mas quando ele passou a resistência ele ficou meio travado aqui. A gente pode ver que os candles aqui não estão muito bonitos. Ele não conseguiu fechar acima desse candle. Ele veio aqui com força, rompeu a resistência, mas logo voltou com uma barra, uma força até interessante, uma barra do tamanho da média dessas outras barras aqui, talvez até um pouco maior, menor que essa barra aqui que fez o rompimento, né? Mas ainda assim uma força significante, fechando abaixo aqui da metade dessa barra, da barra anterior, né? Fechando aqui abaixo da metade dessa barra anterior. Então, é uma força considerável de rejeição aqui. Depois o mercado voltou a subir, mas que nem eu falei, candles muito feios aqui, candles muito parados. Esse aqui até tentou subir um pouquinho, mas voltou. Isso aqui tudo nos 5 minutos, né? Então dá pra entender por que eu não ia querer ficar nessa operação por muito mais tempo. Daí quando eu vi o mercado, ele já tinha feito esse candle de descida aqui. Depois ele até ensaiou uma subidinha para recuperar para cima,
Mas quando eu vi ele rejeitando essa recuperação, quando eu vi que ele não estava muito empolgado com essa recuperação, deixa eu colocar mais próximo aqui, e eu acabei entendendo que era melhor realizar essas operações aqui, tendo em vista que eu já tinha chegado naquele primeiro alvo, que era aquela resistência que eu mostrei lá atrás. Realizei aqui todas as operações. Uma delas ficou com um lucro bem pequeno, né, que foi mais ou menos no mesmo ponto aqui que eu tinha entrado nela. Cadê? Que tinha sido aqui, né? Então, realizei mais ou menos nesse ponto aqui. Então, o lucro dela foi pequeno, mas as outras tiveram um lucro um pouquinho mais bacana. Então, duas com 0.4 contratos, as outras duas com 0.2. Somando tudo aqui, deu mais ou menos 200, 270, 280. Por volta de 280 dólares aí, a 290. O swap que eu paguei nessas operações, inclusive, foi muito grande. Eu fiquei até meio impressionado aqui. Quando eu fui ver, estava dando 5 dólares de swap negativo, né? Menos 5 em cada operação. Isso aqui deve ter dado a metade, né? Porque estava metade dos contratos. Fiquei até um pouco assustado com isso, não entendi direito por que o swap estava tão grande. Talvez precise dar entender melhor como que funcionam os swaps aqui. Até agora isso não tinha me afetado. De ontem para hoje afetou bastante. Deixa eu ver se tem como mostrar na coluna permanência. Aqui os swaps foram bem grandes para um dia só. Você vê os outros swaps que eu pagava aqui eram bem baixos, e aqui, ó, nesses aqui, por exemplo, nessas operações eu fiquei quase uma semana e meia posicionado, né? Então foi uma diferença bem grande. Até agora eu não tinha pago swaps tão grandes assim. Tá, esse swap aqui foi um pouco maior, talvez. Talvez em operações de compra, então, do euro tenha swaps maiores, né? Mas é uma boa diferença, né? Na venda tá 0.1, 0.2 por dia ali, 0,1 centavo por contrato. Na compra tá mais de $1 aí, $1,07 aqui não, um pouco mais, né? Não vou fazer essa conta certinho, mas é mais de $1 de qualquer forma, então fiquei um pouco assustado aqui. $1,32, acho que é isso, né? Fiquei um pouco assustado, vou tentar entender isso aqui melhor, porque isso aqui está acontecendo. Mas o importante foram aqui 280 dólares. Na hora eu tinha um capital de mais ou menos $4.000. Que nem eu falei, no range que o mercado está, eu pegar esse valor aqui e dividir por 1.000. 1.000 não, 10.000, né? 10.000. Se eu falei 1.000 lá atrás, perdão. Esse valor aqui dividido por 10.000 é o tamanho do contrato que eu quero usar. Então, tive aqui esse lucro de 280 para um capital de 4.000 vai dar quase uns 7%, mais ou menos. 7%, né? 0,7%, perdão. 0,7%. Um pouco mais até, né? Tem as porcentagens aqui certinho, é só somar. Tive um lucro de 0,1 mais 0,22, 0,5. Quase 1% de lucro. Pera aí, acho que eu estou fazendo essas contas erradas aqui. Essa porcentagem aqui em relação aqui. Tá um pouco confuso, mas enfim. Capital de 4.000, tive 280 de lucro. Eu quero entender melhor como está funcionando essa mudança de capital aqui. Talvez por eu não ter realizado todas as operações de uma vez, o capital essa mudança aqui possa ser diferente, mas enfim, em relação ao capital que eu tinha quando eu comecei essa operação, que era mais ou menos de 4.000 e alguma coisa, 1,5% disso ao dia tinha que ser aí mais ou menos uns 60 dólares. De ontem para hoje eu ganhei 280, então tô bem feliz, né? Mesmo que a gente considere 2 dias, 120 dólares, eu ter ganho aí 280, tô bem tranquilo no meu gerenciamento, então por enquanto operações bem legais aí.
Nesse momento estou posicionado aqui numa comprinha, porque depois de ter saído do mercado aqui, não gostei do que eu vi, né, dele ter rejeitado esse ponto aqui. Eu vi que o mercado deu uma descida mais forte aqui, voltou a subir, mas eu vi que ele parecia estar fazendo uma força, subindo de pouquinho, né? Não subindo de repente, mas subindo aqui com certa gradualmente aqui. Então, vou novamente, né, considerando o cenário de onda B, o cenário aqui maior de onda B, falei, bom, talvez seja interessante, se isso aqui for realmente uma onda B, eu estar posicionado na compra aqui. Mas novamente, estou posicionado com 0.2 contratos, ainda estou meio receoso aqui, não sei se isso aqui realmente é aquela onda B. Como eu falei, aqui a gente está num ponto de incerteza. Eu não sei se isso aqui é o final de uma onda A ou já é uma onda B. Mais provavelmente, a meu ver, é uma onda B, por causa de ter feito esse fundo aqui, que está começando a subir de novo. Mas, como tudo no mercado, a gente pode ter errado, não dá pra ter certeza de nada. Então, como eu fiz, como que eu estou gerenciando isso? Coloquei uma operação de 0.2 na compra aqui. E talvez eu não aproveite da melhor forma essa subida aqui se ela realmente ocorrer, né? Mas, novamente, não estou muito seguro disso ainda. Então, estou comprado pequeno aqui. Se chegar até aqui, vai me dar um lucro interessante. Mas é uma boa subida também, uma subida de praticamente 1000 pontos, né? Vamos ver. Aqui eu tô no 1,21,8. 1,21,8 eu comprei no 1,20,850, 843. Para ver até aqui embaixo, né, os valores certinho. Comprei no 1,20,853, tô querendo realizar no 1,21,8. Quase 1000 pontos aí, 957 pontos. É ponto pra caramba, então tem que vou ter um lucro bacana mesmo com 0.2 contratos aqui. Então vamos ver o que acontece. Aqui tem que esperar mesmo, né? Não tem outro jeito. Como eu não estou muito seguro, não tem muito mais o que fazer. Coloquei um stop aqui embaixo. Não é sempre que eu opero com stops fixos assim, bem definidos. Mas como eu falei, essa operação aqui não estou muito seguro se a gente vai ter mais uma perna para baixo aqui ou se isso aqui é uma subida até lá em cima. Então vamos operar mais discretamente, né? Daí aquilo, a partir do momento que ele chegar aqui em cima, eu vou começar a considerar vendas. Que a gente vai ter, eu vou ter um pouquinho mais de certeza que isso aqui foi uma onda B. Ou se não foi uma onda B, foi pelo menos considerando tudo isso aqui, uma onda só da onda A. Isso aqui foi uma correção da onda A para a gente ter uma segunda perna da onda A. Acho isso menos provável, para ser sincero. Temos que ver como que o mercado vai se portar. Mas fato é, quando a gente vai chegando no final de um movimento de uma onda de Elliott assim, o mercado ele vai começando a ficar mais confuso, né? Onda 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, independente se isso for onda A, B e C, ou se for tudo isso aqui uma onda A, o mercado já começa a ficar mais confuso. E confusão deixa os players um pouco mais assustados. O player assustado não quer ficar na operação por muito tempo, não quer fazer operações muito longas, começa a operar mais lateral, a vender embaixo e comprar em cima, né? Não quer mais, os players não querem mais comprar rompimentos, como aqui, por exemplo, aqui a gente vê que o mercado estava bem confiante. Então, quando o mercado rompeu essa linha aqui, teve compradores do rompimento. Aqui ainda a gente tinha bastante força de subida, teve mais compradores de rompimento aqui, porque o mercado estava mais confiante nessas ondas de Elliott aqui. Chegando nesse ponto onde a gente está todo mundo um pouquinho mais cabreiro. Então vamos ver o que acontece daqui pra frente. Modéstia à parte, mas acho que da mesma forma que eu tô cabreiro, os outros também estão. Então tem algum sentido eu vejo algum sentido na minha operação aqui. Até porque se eu não visse nenhum sentido, não tinha por que estar operando, né? Mas é isso, pessoal. O vídeo é um pouquinho mais longo hoje, explicando toda aquela operação dos dias anteriores lá.
e explicando a de hoje, né, de ontem para hoje. Aqui eu estou posicionado agora, esperando. Lembrando que ao final desse vídeo aqui, quando eu soltar, eu posso já ter decidido realizar, então CVM não pode me CVM não pode me pegar por essa aqui, porque estou soltando vídeo gravado, então não sei qual que vai estar, como vai estar a minha posição até aqui. Apesar do meu take profit estar aqui, eu posso mudar essa operação a qualquer momento, né? E é isso, esperando o mercado subir agora, e estou no momento um pouco mais pensando em vender em cima e comprar embaixo do que comprar rompimentos. Fechou, pessoal? É isso por hoje. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Se vocês curtiram o vídeo aí, dá um like. Espero que a explicação tenha sido o mais concisa possível. Apesar de que fazer um vídeo diretão assim, eventualmente eu vou errar uma palavra ou outra, eu vou falar alguma coisa, eu vou errar em algum valor, errar em alguma conta, que nem eu fiz quando fui mostrar os históricos aqui. Mas o importante é que tenha ficado claro o método. O método de onde eu quero comprar, onde eu quero vender, onde eu quero sair das operações, por que eu estou comprado, por que eu estou vendido. E, mais importante talvez está aqui, isso, gerenciamento de risco. Dependendo do range do mercado, eu estou num determinado range aqui, o quanto que eu quero usar para operar. E confesso que eu não tenho uma conta exata para isso não, viu? Eu sei que eu quero ganhar aqueles meus 1,5% ao dia, então eu sei que para ganhar aquilo lá, se eu estiver dividindo meu capital líquido por 10 mil, eu vou estar tranquilo. Nesse momento, por exemplo, eu podia estar com 0,21 contratos, eu coloquei 0,20 para arredondar, mas podia estar com 0,21 aqui sem problema nenhum também. Não ia ser isso que ia afetar o meu operacional. Bom, pessoal, é isso então. Boa noite para vocês aí, bons estudos e até mais.